Filipenses são 90 e poucos versículos, 19 vezes tem a palavra alegria, talvez em algum dos seus adjetivos, e foi escrito por Paulo num momento de aparente, profunda tristeza aos nossos olhos, porque aos olhos de Paulo, naturalmente, ele já tinha vencido esse sentimento. Preste atenção na palavra, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para entrar em situações que só ela, em lugares que só ela mesma pode entrar. E o Senhor falou comigo: fale para a minha igreja no mês de fevereiro sobre a carta da alegria. E Filipenses é essa carta. Filipenses é uma carta que foi escrita, eu acho que no ano 60, entre 50 e 60 e pouco, depois de Cristo. Paulo teve encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Depois de alguns anos, ele é extremamente discipulado, preparado, e então começa a fundar igrejas, dirigir igrejas, enviar missionários, e se torna o maior evangelista do primeiro século da igreja. Novo Testamento, 70% dele é escrito por Paulo. Os evangelhos e aí por fora as suas epístolas. E eu quero esse ano compartilhar muito com vocês sobre as cartas paulinas. E eu quero muito, porque isso vai trazer para nós uma maturidade espiritual e uma vida cristã muito mais alicerçada. Nós já passamos por várias fases da igreja, né? Eu tenho 50 anos, por incrível que pareça, mas o meu irmão vai fazer 60, o Motinho. Então, minha mãe fez 80 e olha o sorriso que ela está dando. Se tudo der certo, Motinho, você vai chegar nos 80. Se Jesus não vier até lá, fala, olha para quem está do seu lado, para não perder o costume, fala, se tudo der certo, você chega nos 80. Para minha mãe, você tem que falar 100. 100, fala que ela vai chegar no 100. E se chegar, irmão, chegue, diga assim, chegue com muita alegria. Quem recebe essa palavra profética? Irmão, altar não sai, mesmo sorrindo, sai profecia. Que o inimigo tinha aprontado um laço de morte para você. Opa, e o Senhor está desfazendo com essa palavra do altar. Seja inteligente, crente, é por isso que você é inteligente. Tudo que for de bom para a tua vida, receba. Tem gente que chega em outra pessoa e fala assim, ei, você está bonito, hein? Olha, está rico? Que isso, eu não. Fala, Fala, você está profetizando, eu estou ficando rico. Eu não estou muito bonito, mas você falou que eu estou. Esse carrão aí é seu? É meu. É fruto de muito trabalho e da bênção de Deus. Ô, irmão, a gente às vezes é desinteligente. Coisas boas a gente não pega, mas se falar uma coisa ruim, a gente vai para casa sem paz. Então, em nome de Jesus, se Jesus não voltar até lá, você vai passar dos 80. E vai ficar próspero cada vez mais. E vai ficar rico. Agora, se você colocar Jesus na frente desse dinheiro, você vai ficar pobre de marré. Então, às vezes é melhor ficar do jeito que você está, né? Que você não sabe se vai pôr Jesus na frente, vai pôr a riqueza na frente de Jesus. Voltando para cá. Filipos é uma província na Grécia, subjugada, liderada por Roma, como na época liderava tudo. A palavra Filipenses vem da palavra Filipe, que era pai do Alexandre o Grande. E ele toma essa cidade no decorrer dos anos e coloca o nome dele na cidade, como eram os imperadores de Roma. Paulo tem uma alegria tão grande com essa igreja,
que ao estudar esse capítulo, já esse livro, essa carta algumas vezes, eu falei: Senhor, que a minha alegria que Paulo teve pela igreja de Filipos cada vez mais aumente em relação à igreja de Guararema. Porque a pior coisa é você pastorear um lugar que você não te traz alegria. Essa igreja, eu tenho alegria em pastorear, sem demagogia nenhuma. Fica mais leve para mim e fica mais leve para vocês. E a bênção vai para vocês, isso é bíblico. Então seja alegre de congregar nessa igreja. Seja feliz de ter esse obreiro como teu amigo. Seja feliz de ter essa pessoa bonita sentada ao seu lado aí nessa noite. Olhe para ela e diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Seja quem for, diga: você é meu irmão em Cristo. Eu já estou ensinando aqui, você é meu irmão em Cristo. É bem verdade que não dá para a gente ser amigo de todo mundo, porque a gente não convive todo dia junto. Mas nutra essa comunhão, essa amizade, esse clima. Às vezes você chegou e não olhou nem quem está do seu lado. Principalmente vocês, quando chegar lá na porta, dá para o Senhor, para os diáconos, para as diaconisas. Não brigue por cadeira. Não fique bravo porque no lugar que você senta tem outra pessoa sentada. Você vai ter lá no céu um lugar fixo. Aqui nós estamos em comunidade. Não briga por causa de estacionamento que tem ali em cima. Já chega em paz. Ou se você brigou o dia inteiro em casa, fala: Senhor, me perdoa, eu quero agora te descontar tudo em paz dentro da igreja. Quem pode dar um glória a Jesus? Oh, glória a Deus. Deixa eu ler para vocês um apontamento. Embora Paulo estivesse escrevendo da prisão, não te falei isso, Paulo está numa prisão domiciliar nesse momento da história. Prisão domiciliar, devido às questões de saúde, não era uma casa boa, e também os guardas que cuidavam de Paulo não eram pagos pelo Estado, como deveria ser nos dias de hoje. Quem cuidava de Paulo eram os guardas da guarda pretoriana, e quem pagava eles era o próprio Paulo, e ele estava preso pelo Evangelho. E quem ajudava no custeio para pagar esses guardas era a igreja de Filipenses. Olha que coisa interessante. Você está preso aí por quê? Porque eu estou pregando o Evangelho. E não estou só preso não, vou morrer aqui. E nesse contexto de prisão, de final de vida, de angústia, depois de 3 navios que ele tomou, naufragou os 3. Desceu em corda, dentro de cesto de muro. Teve que se fazer de morto para não morrer mesmo, apanhou tanto. Ele fala em determinados momentos que ele sofreu fisicamente até mais que Jesus Cristo, parafraseando. E literalmente o ministério dele inteiro foi isso mesmo. De Jesus foram 3 anos e meio, mas era Deus que estava ali. Paulo na carne trouxe as marcas do Evangelho. Paulo foi açoitado com costumes judeus, com chicotes e 3 pedacinhos de osso na ponta, que batia na carne e arrancava os pedaços. Foi açoitado com os costumes romanos, que era varada, uma vara forte nas costas. Apanhou lá em Atos 16, quando pregou o Evangelho naquela cidade, e estava ali a irmã Lídia, vendedora de púrpura, vendedora de tecido, vendedora de perfume, e justamente na casa da irmã Lídia começa a igreja de Filipos. Paulo é um homem que sabia sofrer. Você acha que você sofre? Você acha que eu sofro pelo Evangelho? Só se a gente não conhecer a história da igreja primitiva e a história de Paulo. Eu vou demorar mais no preâmbulo do que na própria mensagem em si. E há um apontamento que eu escrevi assim: embora Paulo estivesse escrevendo da prisão, a alegria é o tema predominante nesta carta de Filipenses. O segredo de sua alegria está baseado no relacionamento com Cristo. Ou seja, quem não tem um bom relacionamento com Cristo nunca saberá o que é alegria. Atualmente as pessoas desejam desesperadamente ser felizes, mas debatem-se entre o sucesso e os fracassos, e os obstáculos de cada dia.
Os cristãos devem ser alegres em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando sentem vontade de se queixar, mesmo quando todos estão tristes. Cristo continua reinando, e nós ainda o reconhecemos. Portanto, podemos nos regozijar em todas as ocasiões. Quem entrou triste aqui, eu estou te dando motivo para você ser feliz, para essa tristeza ir embora. Jesus Cristo reina sobre todas as coisas. Quando você diz assim, eu estou perdendo o controle, você pode perder o controle, mas o controle de tudo está nas mãos dele. Isso traz paz no teu coração? Ah, se o controle de todas as coisas estivesse na mão da direita no Brasil. Ah, se o controle de todas as coisas estivesse na mão da esquerda no Brasil. Ah, se o controle de todas as coisas estivesse na mão do centro do Brasil. Ah, se o controle da economia do Brasil estivesse na mão do Fernando Haddad. Ah, se o controle da economia do Brasil estivesse na mão de Paulo Guedes. Ah, nós estaríamos totalmente lascados. Mas é que o controle de tudo. Você crê, irmão? Fé não é sentimento, fé tem que ser fundamento. Ou você tem fé, ou você está fadado a naufragar, ou essa casa vai cair. Eu vou dizer de novo: ou você aprende a viver pela fé, ou você vai sofrer o resto da sua vida, porque não tem outra forma de agradarmos a Deus a não ser tendo fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Vou dizer de novo para você da glória: sem fé é impossível. Estou dando Bíblia para você, não é história da carochinha não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, qual é o segredo da felicidade? Ter fé em Jesus Cristo. Pastor, qual é o segredo da alegria? Ter fé e saber que Jesus reina sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? De alguém que ainda não deu glória a Deus? Eu estou cansado de pregar já e você não dá um glória a Deus. Princípios são esses. O capítulo 1 fala sobre a alegria no sofrimento. É um paradoxo. Paradoxos são extremos que se unem. Parece que é uma alegoria. Como é que pode o sujeito ser alegre no sofrimento? Paulo era isso. Olha o que ele escreve a partir do verso 1, numa carta para os irmãos em Filipenses. Verso 1: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, olha que coisa linda, todas as vezes que me lembro de vós, trazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Vou perguntar aqui, quem aqui está em construção? Eu estou em construção. Ô irmão, a obra não está acabada. Sabe por que você não é perfeito? Porque você ainda não está acabado. Nós estamos em um processo. Quem aqui está num processo de construção? Eu estou. Vai chegar uma hora que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai concluir.
e quando Ele concluir, Ele vai nos chamar para eternamente morar com Ele nas mansões celestiais. Eu quero dar uma palavra de ânimo para o teu coração. Às vezes você diz assim: olha, se Jesus voltasse hoje, eu acho que eu não teria condição nenhuma de subir. É por isso que Ele não voltou ainda por você. É por isso que Ele ainda está dando tempo para essa obra ser concluída. É por isso que as coisas ainda estão acontecendo. É por isso que há coisas em nós que nós odiamos. Há coisas em mim que eu não suporto. Há coisas em mim que dói. Há coisas em mim que eu falo: Senhor, que constrangimento só de pensar nisso. Às vezes de pensar que eu sou perfeito já é ridículo, me dá um constrangimento terrível. Às vezes em pensar que eu sou melhor do que o meu irmão, já é horrível isso. Agora quando a gente pensa as nossas realidades, você fala: meu Deus, desse jeito aqui eu não vou alcançar. Quem pede misericórdia para o Espírito Santo? Eu peço todo dia: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, estenda as mãos, eu preciso do Senhor, para eu avançar um pouco mais, para eu continuar te servindo, para eu continuar servindo a igreja, para eu continuar cumprindo o ministério. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Aí o Senhor fala assim: Luciano, tenha por certo, isso mesmo, que aquele que em você começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Fala para esse irmão: calma, você está em construção. Diga: calma, Jesus está fazendo uma grande obra na tua vida. Você está entendendo a palavra? Já dá para você se animar? Verso 7: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. O homem está preso, irmão, só que ele está se alegrando com a alegria do povo. Como tenho por justo, você vê que ele não reclama nem um momento. Depois você vai ver o que ele fala da prisão dele. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração. Eu não tenho rancor de ninguém, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Como tenho por justo sentir isso de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fossem participantes da minha graça. Aqui ele está falando de dinheiro. Está dizendo assim: vocês têm cuidado de mim financeiramente, não é de hoje. Ele está dizendo assim, tanto nas minhas prisões, estão pagando os guardas pretorianos, como na minha defesa, estão pagando meus advogados, e a confirmação do Evangelho. Olha que igreja. Porque Deus me é testemunha das saudades que todos de vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Entranhável das entranhas, é do mais profundo da minha alma. Já pensou em receber uma carta dessa de Paulo? Eu amo vocês, filipenses. 9: e peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia do Senhor Jesus Cristo. Fiquem firmes, filipenses, não causem escândalo, permaneça naquilo que a palavra tem lhes orientado, até o dia de Jesus Cristo. Irmão, fica firme no seu lugar. Agora eu dirijo a vocês isso. Fiquem firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Não causem escândalo. Não entrem por caminho errado. Não entrem por vento de rebelião. Não entrem por vento de divisão de igreja. Não entre em motim. O final disso aí é triste. E ele está dizendo assim: não causem escândalos em tempo nenhum. Não traga no currículo de vocês uma história, uma página ruim de ser contada. Fique firme. Até quando, Paulo? Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até o arrebatamento da igreja. Não precisa ser muito avançado, mas tenha direção.
O segredo não é correr, o segredo é correr com paciência. Aconteça o que acontecer na direita, aconteça o que acontecer na esquerda. Não fica sendo uma pessoa muito volúvel, muito vulnerável, muito levada a qualquer vento. Não, mantenha-se desse jeito assim, ó. Vai no passo do boi. Como é que é o passo do boi, pastor? Vai devagar, mas firme. Você está aí ainda? Estou, mas eu estou firme. Olha onde eu já estou, vamos ver quem vai chegar primeiro nesse negócio. Olha, cheguei ontem, já que aconteceu comigo. Cortei atalho, fui para lugares, fiz e aconteci, e olha que eu já sou. Irmão, o problema é o final dessas coisas. Vá devagar, mas não pare. Fala para esse irmão e para essa irmã: vá devagar, mas não pare. Fala: vá devagar, mas não pare. Vá até o dia do arrebatamento. Diga isso: vá até o dia do arrebatamento. Não sejas demasiadamente santo. Esses são mais fáceis do diabo usá-los para causar escândalo. Verso 11: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória de Deus. O que é fruto de justiça, pastor? Isso inclui qualidade de caráter. Mantenha o seu caráter firme. Continue do jeito que você começou, Filipenses. Eu amo vocês. Eu não estou dizendo para corrigir, eu estou dando uma vacina, porque vocês são maravilhosos. Mas essa palavra aqui, ele poderia estar murmurando. O que adiantou ter bom caráter? Parei numa prisão. O que adiantou fazer a obra de Deus? Como tem muitos obreiros que falam: eu não vou fazer mais, eu não quero mais, eu vou entregar, não vale a pena, minha família está morrendo, não está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não é fácil mesmo, é difícil, mas é prazeroso. Eu estou no altar há 26 anos com a minha família, e a minha família está em pé. Perfeita não é, mas tem felicidade. É luta dali, luta de lá, cada vez pior, mas nós não arredamos o pé, porque o melhor lugar que está é estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o ID do Senhor. Eu sei que você tem passado lutas, retaliações do adversário, família se levanta, inimigo se levanta. Às vezes você quer parar, mas o Senhor está dizendo para você: produza frutos de justiça, produza frutos de justiça, produza frutos de justiça. Não mude. Pode levantar 1000 do lado, 10.000 do outro, mas eu estou profetizando, mas você não será atingido. Oh, isso é vida cristã. Se você ficar firme, nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Verso 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, olha isso, contribuíram para maior proveito do evangelho. Naufraguei 3 vezes, apanhei de chicote, levei varada, desci num cesto, me espancaram, tô quase e fingi de morto, trago no meu corpo as marcas do evangelho, mas valeu a pena. Por quê? Porque o evangelho de Jesus está crescendo. Você só vai achar alegria quando você colocar o reino de Deus na frente. Casamento não traz alegria para ninguém, porque você entra num casamento para fazer outro feliz. Você não entra para ser alegre, você entra para fazer alguém feliz. É triste quando não consegue, mas fala assim: agora vai me trazer alegria, agora eu vou ganhar um salário maior. Isso não traz alegria para ninguém, vai só aumentar o padrão de vida, só vai te fazer ter mais dívida, e só vai se você não tiver sabedoria, vai ser a falência da sua vida. Agora eu terminei uma faculdade, vou ser feliz. Não, agora você vai ter que se virar, arrumar emprego, batalhar, batendo em porta. Mas agora eu comprei um carro zero. Você para, irmão. A felicidade do cristão está em colocar Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Se você crê, dá glória. Se não crê, dá glória do mesmo jeito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Você pode ter tudo isso, mas isso não é prioridade. É por isso que Paulo disse assim: eu aprendi a ter fartura e aprendi a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou dizer de novo: tudo posso naquele que me fortalece. Por que você está triste, irmão? Porque eu estou desempregado. Por que você está triste, irmão? Porque eu fiz um plano de comprar um carro e não deu. Por que você está triste, irmão? Porque meu cunhado comprou um carro melhor que o meu. Por que você está triste? Porque minha cunhada comprou um micro-ondas melhor que o meu. O que ela vai fazer com isso? Esquentar água. Comprou uma geladeira que sai gelo por fora e eu não comprei. Seu gelo está onde? Está dentro. Qual que é o problema? Eu estou sem saber o que vai ser do meu futuro. Você está maluco? O meu futuro, Jesus já está? Não, você tinha que ter dado glória a Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: no teu futuro, Vanessa, Jesus já está lá. No nosso futuro, mãe, Jesus já está lá. No teu, diga para esse irmão, no teu futuro, Jesus já está lá. Ou você crê, ou você aprende a crer, ou vai ser infeliz a vida toda. Ou você aprende a crer, ou não vai saber o que é alegria. Oh, glória! As minhas prisões fez o quê? As pessoas se converter. Daqui 2000 e tantos anos, em Guararema, uma igreja salva vai estar lembrando daquilo que eu estou escrevendo para vocês, Filipenses. Verso 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele está dizendo assim: os guardas que me cuidam dioturnamente, trocam turno, eles estão encabulados com o evangelho, porque eles olham para mim, me vêm cantando, me vêm preso, sabe que é uma guilhotina que me espera, sabe que eu vou ter que dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, vou guardar a fé, vai me restar receber a coroa. Porque ele escrevia, Paulo escrevia, e Paulo tinha segundo alguns historiadores e pessoas extremamente mais profundas na Bíblia, muitos dizem acerca do espinho na carne, e muitos dizem que era problema de vista que Paulo tinha. Então ele pedia auxílio para várias pessoas, ele ditava e alguém escrevia. E quando ele ditava na prisão, só estava ele e os guardas pretorianos. Então ele pedia auxílio, é questão de dar asas de revelação. Ele pedia para o guarda: me ajuda aí, o que é para escrever agora? Escreve aí: e muitos dos irmãos do Senhor, orando, verso 14, e muitos dos irmãos do Senhor, orando, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, e outros de boa mente. Vamos voltar para o verso 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e todos os demais. Volto para o 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuem para maior proveito do evangelho. Os guardas ficam assim: quem é esse Jesus que esse homem serve? Quem é esse Jesus do que ele está falando? E os guardas, enquanto ia escrevendo, Paulo ditando, o Espírito Santo trabalhando, ele está dizendo: estou testemunhando, até os guardas de Roma estão aceitando Jesus como Salvador. Se você crê na glória, ele está dizendo: eu não tenho motivo para ser triste, eu não tenho motivo para reclamar, porque eu vim nessa terra para poder concluir o meu ministério, cumprir o meu chamado. Quando você estiver no lugar que Deus te chamou, fazendo o que Deus mandou, não há tribulação que tire a tua alegria, não há demônio que tire a satisfação. Só aqueles que sentem alegria em Jesus Cristo glorifiquem a Ele nesta noite. Esse é um evangelho diferente dos coaches. O evangelho que está frustrando o ser humano.
Essa é a palavra viva. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mais vacas no curral, todavia, entretanto, portanto, eu me alegrarei. Levanta a mão e diga isso: eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu profetizo o estado novo dentro do teu coração. Eu profetizo toda essa preocupação ir embora agora. Pegue isso. Eu profetizo todo esse peso do adversário colocando nos teus ombros. Eu profetizo todo o peso dessa sociedade que você tem que ter a qualquer custo. Para você provar que tem sucesso, você precisa estar em lugares de aparente sucesso. Eu profetizo tudo aquilo que até nos altares estão pregando, que para você ser abençoado tem que ter carro do ano, casa do ano, tudo novo. É bom sim, é consequência, mas uma coisa você já tem: a alegria que excede todo entendimento. Uma coisa nós temos, e se você tem, se alegre: o teu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. O diabo não pode tocar em você, não toca na tua salvação, não toca na... Ah, meu Deus, será que tem crente salvo aqui ainda? Vamos terminar que eu tenho só 10 minutos. 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar as palavras mais confiantes, sem temor. Porque eu estou preso e estou fazendo. Tem gente que tem coragem e vai e faz também. Ele só está vendo alegria, bênção na tribulação. Ele só está vendo alegria onde tem sofrimento. 15. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Verso 16. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenda, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que importa tudo isso? Isso não importa nada, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou sem verdade, ou com verdade. Nisto me alegro, e me alegrarei ainda muito mais. A minha alegria não está em coisas passageiras. A minha alegria está que o Evangelho está sendo pregado. 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo. Verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Ah, meu Deus, o diabo está endemoniado com Paulo. Esse homem vai morrer, vai perder a cabeça, a guilhotina vai descer, vai sofrer, e ele está dizendo assim: eu não estou pouco, me importa se fico vivo, se fico morto. O que me importa é que Jesus seja glorificado. Levanta a mão e dá glória para Jesus, porque você não está na cadeia, você não tem ameaça de morte, e o Senhor quer ouvir. É por isso que qualquer glória fajuto não chega no céu. É por isso que qualquer culto fajuto o Senhor não aceita. Culto tem que ser do coração, culto tem que ser da alma. Pisou da porta para dentro, deixa para lá outras coisas, chega aqui adorando, chega aqui glorificando. Toma essa, Satanás! Eu estar pregando deve ser uma ira para o demônio. Eu sei o preço de tudo isso.
Vamos terminar. Verso 22. Verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer, a morte só me faz uma coisa: me leva muito mais rápido para perto de Jesus. Ele está dizendo, a morte só vai me fazer um favor: me colocar nos braços do meu Deus. Irmão, aumente a fé que você tem no seu coração. Viva, não é fácil alcançar esse nível, mas busque caminhar nessa direção. Aconteça o que acontecer, dê o que deu nessa vida, em nome de Jesus. O que nos espera é a salvação eterna. O que nos espera, é um lugar de glória. Aquilo que nos subiu ao coração do homem, aquilo que ainda não chegou na nossa mente, é o que Deus tem reservado para cada um de nós. Não deixa nada nessa vida ofuscar a alegria da salvação. Não deixa nada nessa vida tirar de você a confiança que um dia nós o veremos como Ele é, que um dia, vou dizer de novo até você glorificar a Ele, que um dia nós o veremos como Ele é, face a face o veremos. Verso 22. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deva escolher. Eu adoro esse versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário estar, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá ou quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Olha o que ele está dizendo: quer eu vá ou quer eu fique, uma coisa eu quero que vocês nunca se percam. O que? Vocês vivam no mesmo Espírito, vocês caminhem combatendo juntamente, como mesmo ânimo, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele está dizendo: aconteça o que acontecer, igreja em Filipos, mantenha a unidade, mantenha a clareza, se amem, se ajudem, se animem, mantenham a fé, não deixem de combater. Aconteça o que acontecer, pregue o Evangelho, zele pela unidade, caminhe na direção, porque logo, logo o Senhor virá arrebatar a tua igreja. Verso 29, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também pastor, eu não estou padecendo nada pelo Evangelho. Tem alguma coisa errada. Não está me custando nada. Você não está comprometido. Se não te custar nada, só vai ter um resultado: você será um problema na igreja. Você já viu um monte de gente problemática na igreja que só reclama? É porque o Evangelho para ele está muito fácil. Quanto está te custando o Evangelho, você não tem tempo para sofrer pelas dores pessoais. Não sei se você entendeu isso. Quando isso aqui não te custar nada, você vai ter um monte de problema. Porque você nunca vai ver ninguém chegar aqui. Nunca alguém chegou em mim: pastor, eu falei, irmão, por que você não está vindo na igreja? Eu estou passando uma luta, pastor. Qual que é a luta? Está me custando tanto o Evangelho. Nunca vi. O que está acontecendo? Meu filho está dando problema, minha filha está dando problema,
não tem dinheiro, estou desempregado, está uma luta. E aí, e o evangelho? O quê? O evangelho. Quanto está te custando? Como assim? É de graça dar, de graça receber? Não é isso que eu estou falando. Está padecendo alguma coisa? Como assim padecendo? Eu não estou dando conta dos meus problemas, imagina se eu sofrer pelo evangelho. Está sofrendo pelo evangelho? Não fala mentira. Aprende. O que está te custando? Vim cultuar? Nossa, é tão longe. Eu chego tão cansado. Para quê? Eu não consigo no culto. Cultuar? Cultuar não é você não está fazendo para o evangelho, você está fazendo para você. Eu quero saber o que você está padecendo pelo evangelho. Quanto está te custando? Quando começou a custar, eu larguei. Eu não aguento o sistema. Eu não quero isso para a minha vida. Alguém vai ter que se manter fiel. Alguém vai ter que se manter falando a verdade. Não ele é a verdade, mas tendo buscar o mais legítimo disso aqui para entregar para a igreja. Alguém vai ter que lutar para defender a verdade. Alguém vai ter que fazer. Mas eu sou tão santo que eu não posso fazer. Eu disse para o meu irmão no carro, Deus entregou na mão de homens. Os anjos queriam, mas Deus entregou na mão do homem para pisar e humilhar o Satanás. Ele tá mostrando assim, está vendo o que você fez lá no Éden? Eles caíram, pagaram o preço, estão sofrendo, mandei meu filho para resgatá-los, derramou sangue, e a igreja está na mão deles. Eu poderia mandar anjo, mas aí você diria para mim, apelou em Jesus. Mandou anjo. Anjo não tem fragilidades. Anjo não é carne. Já pensou que bonito um anjão pregando aqui agora assim? Batendo aquelas asas. Só que estaria lotado. Só que estaria gente saindo pelo ladrão, querendo levar uma peninha do anjo embora. Se pega uma pedrinha do Rio Jordão, o que não faria com uma peninha do anjo? Aí seria muito bom. Aí o Satanás ia ficar falando, tá vendo, está usando o anjo. Apelou, hein? Usa o homem que você criou. Usa o homem que tem fome. Usa o homem que tem sede. Usa o homem que tem medo. Usa o homem que peca. Usa o homem que eu enganei no Éden. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer agora. Aí no Éden, o Senhor falou para ele, da semente. Não, se não deu glória, se não arrepiou, perdeu. Quando o homem caiu, os anjos se aproximaram, o arcanjo, um anjo que matou 187 pessoas, 1000 pessoas numa noite só, é fácil. Ele falou, não, porque no início de tudo, eu vou terminando agora. Estava uma reunião no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vê quem não vem num culto desse, o que perde, irmão? Vai se fortalecer? Vai ser sempre um problema na igreja. Estão conversando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa reunião. Você já pensou? Pisando sobre o mar, andavam para lá. Começava um passeio aqui na América do Sul, de repente eles estavam lá no Dubai, não existia, era só areia. Daqui a pouco eles estavam no continente africano, batendo um papo. Aí Deus falou assim, deixa eu compartilhar com vocês um desejo. Aí Jesus falou, pois não, Pai, fala. O Espírito Santo, pois não. Eu estou com vontade de criar um ser humano. Jesus parou e olhou para o Espírito Santo. O Espírito Santo olhou para Jesus e falou, o que ele quer fazer? Eu quero criar um ser humano com a nossa imagem e semelhança. Mas como assim? Como ele vai ser? Um robô?
Deus disse: não, ele vai ter sentimentos. Mas como assim? Ele vai ter desejos e ele vai escolher me amar ou não. Aí o Espírito Santo fala assim: mas se ele decidir não nos amar? E se em algum momento nessa relação ele virar contra o Senhor? Aí Jesus falou assim: pai, que filho que não quer ver o desejo de um pai cumprido? Se ele se virar contra o Senhor, eu desço lá. Ah não, você devia ter dado. A Bíblia diz que a cruz de Cristo já tinha sido inaugurada antes da fundação do mundo. Se ele virar, você desce, eu desço e refaço essa amizade. Mas isso pode custar muito caro, inclusive sangue. Eu vou. Aí no Éden aconteceu o que eles previam: rompeu-se a amizade. O Satanás entrou nisso, foi desfeito aquele. Aí Deus falou assim: Satanás, você não perde por esperar. Nós já tínhamos combinado. O quê? Nós já tínhamos combinado. O quê? Que se eles errassem, nasceria um. Só crente para entender o que eu estou pregando. Quem ainda é simpatizante não entende muita coisa. É só quem já está num nível que está embuscado está. Nascerá um. Mas como? Quem é esse? Ele vai nascer, será obra do Espírito Santo. Você imagina como o diabo ficou endemoniado a partir daquela palavra, tentando saber na casa de qual judeu nasceria o Messias? É por isso que desde Moisés mata toda criança, aí nasce um tipo de Cristo libertador. Moisés, as duas parteiras é Poá, Sifrá. Só que ali o diabo não conseguiu entrar. Ele tentou, lá no Egito também, tentou matar tudo quanto era primogênito, passar o sangue nos umbrais. E o espírito da morte não conseguia entrar naquela casa. E agora todo menino que nascesse lá em Jerusalém tinha que matar. Mas não dá, irmão. Uma obra, um plano de Deus, ninguém consegue matar. Vou falar de novo. Ninguém consegue matar o plano de Deus. E na plenitude dos anos, nasceu de uma virgem chamada Maria. O meu Salvador, o nosso Salvador, Jesus, e depois ressuscitado, Jesus o Cristo. Jesus nasce, Jesus morre, Jesus e ressuscita, Jesus Cristo. Eu vou dizer de novo: nasce Jesus, morre Jesus, e ao terceiro dia ressuscita Jesus, o Cristo desejado pelas nações, a estrela de Davi, a pedra rejeitada pelos homens, a pedra da esquina, o autor, o consumador. Fique em pé dando glória a Deus. O que era, o que é e o que há de vir, aquele que traz na destra das tuas mãos, aquele que tem na sua coxa direita e voltará montado num cavalo. Fique em pé dando glória, para julgar as nações, e virá o desejado,
das nações, e na sua coxa esquerda estará escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que João viu na ilha de Pátimos e diz: quando eu me virei, eu olhei e vi os seus olhos, que tinha como chama de fogo, e o seu cabelo como a lã, e eu olhei e vi um cinturão da tua cintura, e eu quase caí morto, porque era o Cristo desejado das nações. Santo para sempre. Vamos adorar, vamos adorar. Adore, igreja, glorifique a Ele. Tire um minuto para adorar.